Boa tarde ou boa noite para vocês todos. Um carinho especial às nossas mães, às nossas queridas avós, tias, essa coisa linda que o Senhor criou, que é a família, está sendo honrada de uma forma muito especial hoje. Nós temos alguma coisa aqui atrás. Eu ia pedir que abaixassem a tela, que nós vamos fazer uso dos slides hoje. Enquanto baixa-se a tela, quero lembrar a todos vocês que nós estamos dando sequência hoje à nossa série, que temos chamado de Guerra Espiritual. Conforme nós vimos, essa batalha, essa guerra se trava entre Deus e Satanás, mas na realidade nós somos participantes. O campo de batalha é a nossa alma, é o nosso coração. E ela ocorre em 3 frontes. Esse confronto ocorre em nós das coisas que vêm deste mundo, é a área onde nós estamos estudando. Ela vem da nossa própria carne mortal, da nossa própria natureza pecaminosa, e vem de Satanás, ele mesmo se levantando contra o povo de Deus. Então, nós estamos falando a respeito do mundo. Eu espero que a gente vá ter já uma coordenação aqui com a tela. Talvez eu vou ficar de lado e nós vamos poder, assim, estar coordenando melhor, porque a tela de fundo não está projetando. Os irmãos em casa e nos perdoem, mas nós logo vamos estar muito bons nesse arranjo eletrônico. Estamos quase bons. Muito bem, nós vamos então iniciar com esse é o versículo básico que nós lemos em 1 João, onde a palavra do Senhor nos diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, aquelas coisas que nós não devemos amar, ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vimos com bastante detalhes isto na nossa primeira sessão sobre o mundo, que nós não vemos fora de nós não vemos na criação coisas que Deus tenha feito de uma maneira equivocada. Tudo o que Ele fez é bom, mas nessa interação, Satanás apresenta para nós, para a nossa natureza decaída, nossa natureza carnal, que ainda vive em nós, embora tenhamos já a filiação, a adoção de filhos de Deus. Ele as apresenta e nós olhamos para o mundo de uma forma que o mundo nos parece um campo de atração. Vejam só, cobiça da carne, as paixões, os prazeres, cobiça dos olhos, aquelas coisas que nós desejamos possuir e que o Senhor não tem nos seus planos, e essa ostentação, essa arrogância que vem frequentemente por aqueles que obtiveram alguma coisa. Vejam só, as coisas do mundo, na realidade, elas podem ser desejadas, elas e possuídas para os usos e propósitos designados por Deus. Conforme eu disse, 1 Timóteo 4 nos diz que não há nada que Deus tenha feito que seja ruim. Tudo é bom. Aquilo que existe de fato. Nós vemos que os crentes não devem buscar as coisas que existem, eles não devem valorizá-las para concretizar propósitos motivados pelo pecado. E nós vemos que, na realidade, o mundo, o amor pelo mundo esvazia o coração humano do amor de Deus. E quanto mais prevalece o amor ao mundo, mais o amor de Deus decai. Quanto mais uma pessoa se dedica a buscar aquilo que o Senhor diz, não busque, entrega essa questão para mim, eu vou livrar você, eu te dou o poder de livrá-los, e
se nós nos opomos ao Senhor, nós certamente colhemos resultados muito, muito negativos. Nós perdemos essas batalhas para o nosso próprio sofrimento. Eu queria uma vez mais pedir aos irmãos, nós temos algum descompasso eletrônico, eu não estou tendo a projeção da tela do fundo, e vai ficar muito difícil eu usar os slides. Aquela tela do fundo projetou até o terceiro slide e parou. Então, se não há condição da gente mudar, não tem problema, eu vou tentar fazer de uma forma diferente. Mas essa tela aqui não está movendo, viu, Flávio? Esse é o terceiro slide ainda. E esse é o meu controle, senão eu vou ter que ficar olhando para lá e nós não temos condição. Tá bem? Eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou pedir que desliguem a tela, e assim que passar a minha ilustração, e por hoje nós vamos suprimir os slides, por alguma coisa até que nós estejamos aí consertados com as dificuldades. Irmãos queridos, o que eu quero dizer para vocês, e o que eu tenho a dizer ao meu respeito, na verdade, é este fato. Estas coisas, estas tentações, nós estamos falando de Satanás, o príncipe do mal, alguém que se opôs a Deus, alguém que queria roubar o trono da majestade. Nós estamos falando sobre alguém fraquinho, alguém gentil, alguém... Não, existe grande poder nesse ser. E a forma como ele faz essa conjunção entre a minha, a sua carne mortal e aquilo que há no mundo, isto resulta em tentações muito atraentes para o nosso coração. Muito atraentes. Nosso coração é corrupto, nosso coração carnal, ele é cheio de inclinações para o mal, e nós só poderemos ser vitoriosos se pedirmos diariamente a Jesus pela sua misericórdia, com seu perdão quando tropeçamos e caímos, e a sua graça, que Ele nos dê o seu poder para não cairmos. De outra maneira, seremos presa fácil. Eu trago uma ilustraçãozinha aqui, uma ilustração muito boa, e depois dela nós vamos poder fechar a tela, que é o nosso videoclipe. São apenas 15 segundos, e queria saber se vai dar para projetar. Sim? Vejam só que interessante. É uma cena, um desenho animado, em que você vai ver essas lâmpadas de queimar os mosquitos, as mariposas, o que quer que seja que se aproxime, e com uma descarga elétrica. Então, as mosquinhas estão aí conversando e nós vamos ver o que acontece. Vamos lá, pode... É isso aí. Eu não consigo ajudar. Eu não consigo... Não chega perto, não chega perto, não chega perto. Esta é a lei. Nós sabemos pela lei. Todas as coisas que eu vou mencionar hoje, de uma certa forma, a tua formação moral, a tua formação ética, aquilo que você recebeu dos seus pais na escola, o prepararam, e você tem, dentro do sistema que nós vivemos, da cultura judaico-cristã que predomina no ocidente do mundo, onde a maioria de nós nascemos, nós temos uma ideia. A grande dificuldade é que todos pregam o não faça isto ou façam aquilo outro. Todas as religiões, todas as formas de culto a uma divindade pregam a mesma coisa. Não existe desacordo contra a lei. O que existe é que há apenas um caminho que lhe dirá: só a minha graça, só o meu poder pode desviá-lo da queda. E este é o caminho de Jesus. A palavra dele nos diz que a lei, ela veio através de Moisés, mas a graça, ela veio através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele não é o nosso Salvador apenas para aquilo que é o mais importante, que é das nossas almas, para que não pereçam por toda a eternidade, não sofram
no inferno. Ele é o nosso Salvador das tentações diárias, das quedas diárias, das provocações diárias que Satanás oferecem para o povo de Deus. Guardem isso, amados. De outra maneira, a nossa meditação não vai passar de um tempo onde talvez uma lição de uma aula de moral nos seus tempos de escoteiro, certamente seria algo muito parecido com isso aqui, ou uma reunião lá na igreja do seu amigo que frequenta tal e tal denominação. É tudo igual, mas onde está o poder, onde está a força que nós podemos clamar para nos livrar na hora da tentação? Essa força se encontra tão somente no poder do nosso Senhor Jesus. A palavra nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E esta é a verdade, esse é o nosso recurso, invocarmos o nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós temos aqui algumas formas através das quais o mundo ataca os crentes em Jesus. Eu vou pregar lei para vocês. Eu vou contar para vocês os do's and don'ts. Faça e não faça. E provavelmente você já ouviu. É bom que se ouça, porque a lei é boa. Mas, irmãos queridos, não reduzam a mensagem da palavra do Senhor a propósito, dizendo, de hoje em diante não faço mais assim. Porque esta força que parece que você tem ao fazer o propósito, ela não perdura, ela não segue adiante. E as coisas tendem a ruir, produzindo frustração e tristeza. Jesus é o nome. Jesus é aquele que trouxe não só a confirmação da lei, o que ele fez, mas ele trouxe para nós a graça, ele trouxe para nós o poder que nos capacita a realizarmos a sua vontade. Muito bem, o mundo, quais são aqueles aspectos que nos trazem dificuldades? A primeira coisa é que o mundo, ele gera preocupações. Preocupações. O Senhor Jesus nos diz assim, por que vocês se preocupam perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? São os pagãos, isto é, são os incrédulos, são aqueles que odeiam a Deus, que têm este hábito. Portanto, não os copiem. Isso está implícito na palavra do Senhor. E diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem caminhar junto do Senhor Jesus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Palavra tão conhecida do Senhor. Ele nos conta ainda para que tenhamos cuidado. Lucas 21, para os bereanos lá em casa, eu tinha esperança que na projeção você já copiasse a passagem, mas isso vai ficar para o domingo. Então eu vou mencionar em Lucas 21, de 33 a 36, o Senhor nos diz, tenham cuidado com as ansiedades da vida, porque o final dos tempos, seja pela volta de Jesus, ou seja pela nossa morte, o final dos tempos virá sobre todos, ninguém vai escapar disso. Orem para que vocês possam escapar de tudo e estar de pé diante do Filho de Deus. Sabe o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui em Lucas 21, de 33 a 36? Que ansiedades da vida ou preocupações, elas desqualificam as pessoas. Por que razão? Nós estamos acostumados a pensar em pecado, como em ansiedade ou preocupação com as coisas da vida, como previdência. Muitos pensam que preocupar-se é uma virtude. Existe um ditado que diz assim, quem não se preocupa é irresponsável. Isso é uma verdade muito, muito relativa. Na realidade, nós somos muito mais inclinados pela nossa natureza, pelos ataques que vêm através de Satanás, pelo mundo, pelo que nos é oferecido, a nos preocuparmos em excesso. E por que isso é pecado? Primeiro, porque é uma desobediência frontal, por exemplo, aos dois trechos que eu acabei de ler para vocês. Jesus diz, não se preocupem, cuidado para não ficarem ansiosos. E nós tendemos a fazer o contrário. Nós nos preocupamos, e nos sentimos muito honrados porque nós nos preocupamos. Mas, na realidade, a
o mal que nós não sabemos é que essa preocupação ele tem outras consequências. Lá em Lucas capítulo 8, na sua pregação sobre as sementes e os solos, o semeador, Jesus nos conta sobre aquela semente cuja uma parte delas caiu entre espinhos, e que os espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e elas nunca deram nada. E ele diz, estes são, na interpretação, estes são aqueles que são sufocados pelas preocupações, e não amadurecem. Esta é uma ilustração do crente preocupado, ou da pessoa preocupada. É uma pessoa que o pecado, e a preocupação do pecado, a preocupação que é pecado, ele toma todos os cantos do seu coração. Preocupação. Ele se ocupa antes que as coisas aconteçam, porque ele quer ser tão previdente. Não existe lugar para oração, não existe lugar para humildade diante do Senhor e pedir para Ele, Senhor, cuida de mim, Senhor, opere isso por mim. Não existe isso, existe uma inclinação muito mais forte em mim para sair fazendo coisas, para sair me virando. Irmãos, esta é uma grande armadilha de Satanás. Ele nos diz que estas preocupações sufocam a palavra de Deus e ela não amadurece. E é por isso que nós vemos nas igrejas pessoas tristes, cabisbaixas, infrutíferas. Você não vê fruto do Espírito, amor, alegria, paz. A vida de pastor é passada uma grande parte do tempo, maior do que deveria ser nos planos do Senhor, separando gente que estão de briga uma com a outra, que estão com dificuldades umas com as outras, que trocam os pés pelas mãos por pura falta de dedicar-se à palavra do Senhor e à oração e conhecê-lo melhor. E usar o seu tempo todo para preocupar-se. Preocupação é câncer, amado. Preocupação é uma coisa muito cheia de más consequências. Quando elas tomam, eu quero repetir, o nosso coração e se tornam mais importantes do que o nosso relacionamento com Deus, nós não oramos mais, nós não pensamos na palavra e nós nos tornamos pessoas mundanas. Pouca diferença há entre a minha vida e a vida de uma pessoa que nunca veio ao Senhor. Os meus padrões são os mesmos do que essa pessoa, porque Jesus, como está relegado a um segundo, terceiro, quarto, quinto plano. O Senhor nos diz, tenha cuidado, filho, com preocupação. Vocês foram libertados, vocês estão queridos, vocês são amados. Lancem sobre o Senhor as suas ansiedades. Não andem ansiosos por coisa alguma. Busquem ao Senhor através da oração, das súplicas. Pense um pouco a respeito do que já te aconteceu no passado. Ou se você não consegue pensar, abra as páginas da sua Bíblia e veja como Deus tem sido um Deus bondoso e fiel, e peça a Ele, Senhor, dá-me a graça para relaxar nos teus braços de amor e saber realmente que o Senhor é um Deus libertador, um Deus abençoador, um Deus que pode me encher dessa paz. Eu estou mudando um pouco a versão conhecida de Filipenses 4, onde ele diz assim, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Senhor nos quer dar esta bênção de termos um olhar vertical, um olhar que, diante das dificuldades, nós não paremos para avaliar as possibilidades aqui na horizontal, aquilo que diz respeito aos homens, os caminhos, aquilo que o mundo nos oferece. Ele deseja que nós tenhamos olhos rápidos de olhar para Jesus e de clamar ao Senhor Jesus pelas soluções que só Ele nos pode dar. A segunda forma como o mundo ataca os crentes é através de distrações e diversões. Nós aprendemos, é um conceito recebido assim naturalmente pelas crianças, pelos lares, os pais pensam assim, de uma forma geral é assim, nós sabemos que é assim. Nós aprendemos que o melhor que podemos fazer nessa vida é relaxar,
desfrutar dos prazeres, delícias e distrações dessa vida. Irmãos queridos, esta é a filosofia de quem está sendo atacado, sem perceber muitas vezes, pelo desejo de viver buscando apenas nessa vida distrações e diversões. A pessoa se alimenta destas coisas e ela cresce em egoísmo. Isto resulta em sequidão e indiferença às necessidades alheias, necessidades dos outros. Amados, se você fizer uma leitura panorâmica dos Evangelhos de Jesus, você vai perceber o seguinte, que além dele trazer para nós a salvação, prometer essa mudança de vida maravilhosa que o Espírito Santo faz quando entra nos nossos corações, o caminhar do cristão, ele é dedicado a servir outros, a olhar aquilo que está ao seu redor e ver com os olhos de Deus as necessidades das pessoas e servi-las. Servi-la com a sua carteira, servi-la com o seu tempo, servi-la com a sua força, com o seu músculo, com as suas habilidades. Isto é parte do Evangelho de Jesus. Ele nos trouxe, Ele nos chamou, não para ouvirmos filosofia, não para nos colocarmos numa posição de conforto. Ele nos chamou para seguirmos ao Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 10, o Senhor nos conta, o Espírito Santo, através de Lucas escrevendo Atos, um perfil maravilhoso de Jesus, que ele andava fazendo o bem, curando os doentes, expulsando os demônios de pessoas que haviam sido possuídas por ele. Esta vida, Jesus viveu assim. O desdobramento da sociedade moderna tem peculiaridades que no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, não existiam. Mas, na verdade, meus amados, a estrutura básica dos nossos pensamentos e das nossas questões nessa vida, elas são exatamente as mesmas. Nós lutamos com as mesmas dificuldades que as pessoas lutavam há 2000 anos atrás. Ou com que nós lutamos há 10 anos atrás, 20 anos atrás. E o Senhor nos ensina que há que haver esse despojamento. Há um pastor, creio que ele já está aposentado, John Piper, tenho grande interesse de ouvir as suas mensagens, a internet está cheia de mensagens dele. Era, para a igreja que conhecia bem o nosso querido pastor Shed, era o pregador favorito do pastor Shed. Acho que essa é uma boa indicação para você ouvir John Piper. É assim que fala, P-I-P-E-R. Muito boa. John Piper tem uma das suas pregações, foi uma grande bênção na minha vida, e começou pelo título. O título da pregação é A Raiz de Todo o Mal. E ele desenvolve o seu sermão ao redor desta passagem de Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2 é Deus dialogando com alguém. É Deus dialogando, Jeremias é o escritor, e Deus lhe dá as palavras, e ele está, ou seja com os anjos, ou seja com os arcanjos, seja com quem for, Deus é um diálogo. Nós não sabemos quem é o interlocutor do Senhor, mas nós vemos um Deus, na minha mente, a melhor figura que eu faço é alguém assim, olha, puxando os cabelos, e não é possível. Eu não acredito no que eu estou vendo. Essa expressão que ele usa lá em Jeremias 2,12. Espantem-se diante disto, ó céus. Fiquem horrorizados, abismados. Eu não posso crer no que os meus olhos estão vendo. Alguém perguntaria, mas o que o senhor está vendo, senhor? Ele diz assim, o meu povo, esse povo que eu resgatei, esse povo que eu cuido, esse povo que eu abençoo, esse povo que eu sofro por ele. Ele cometeu não 2 crimes, 2 iniquidades. Sabe o que eles fizeram? Primeiro, eles me abandonaram a mim, fonte de águas vivas que eu sou e tenho sido para eles. E eles cavaram as suas próprias cisternas, abriram seus buracos no chão, para que quando passassem as nuvens de chuva, chovessem e pudessem coletar um pouco de água, e depois virem com conchas, com vasilhas, e tirar aquela água barrenta,
esperar que decantasse a terra para que a água ficasse um pouco limpa. Imagina a qualidade desse sobrenadante, dessa água que eles beberiam, em comparação com a água de uma fonte límpida e cristalina com a qual o Senhor se compara. O Senhor dizendo assim: este sou eu, a fonte de águas vivas, e esse é o meu povo de dura serviço, povo estúpido, que tem buscado em outras coisas o seu prazer, a sua harmonia de viver, a sua melhor forma de passar esses poucos anos que eles têm debaixo do céu. E entre todos os candidatos a ser cisternas rotas, eu não encontro nenhuma mais apropriada, nenhum candidato mais apropriado do que as distrações e diversões. As pessoas estão prontas a negarem, as pessoas estão prontas a darem as costas para o Senhor por alguns minutos de diversão. Nós vemos isto. Não são poucas vezes que os nossos cultos coincidem com final de torneio disso, NBA daqui, e como alguém já brincou, se tivesse na hora do culto uma final de uma competição de quem cospe caroço de melancia mais longe, alguns iriam dar preferência a ver essas coisas. Estes somos nós. Estas são as pessoas para quem ensinos, para quem leis não resolve. Nós temos que olhar para essa miséria de coração e para a consequência, nós vamos falar um pouco sobre consequências ruins desse proceder, e nós clamarmos ao Senhor como alguém que está morrendo afogado. Dizer: Senhor, eu vou para o inferno, Senhor, eu estou me perdendo, eu percebo essa coisa entrando em mim, me controlando, esse apetite, não pela Tua palavra ou pela Tua presença, mas esse apetite que eu tenho tão grande por buscar prazeres e prazeres e prazeres. E é isto que tem sido a grande destruição da sociedade ocidental em que nós vivemos. Tive um amigo que, interessante essa palavra dele, para mim, ele contou pessoalmente essa história. Ele falou: Zé, sabe que um tempo aí nós começamos, quando acabava o culto, no tempo o culto era à noite, na igreja que ele era pastor, e quando acabava o culto, eu, minha esposa e os filhos, nós íamos jogar boliche. Olha que ideia boa, que coisa linda, esporte limpo, esporte bonito, não existe nada de que possa vir a comprometer, e nós íamos lá, algumas crianças, outros adolescentes, e aquilo virou um hábito, aquilo virou uma rotina para a família. E ele diz: mas eu tive que cancelar. Eu falei: mas o que houve? O que cancelou? Qual é o problema? Eu tive que cancelar porque aquilo estava virando uma outra fonte de prazer para os meus filhos, além do Senhor. Mas como você percebeu isso? Está muito elaborado esse pensamento. Eu percebi no seguinte: filho sentado durante o culto olhando no relógio, torcendo para acabar. Filho vindo para mim: pai, mas demorou demais a pregação hoje. O que está acontecendo? Assim não dá. Vamos perder o horário do boliche. Vou chegar lá 15 minutos atrasado. Filho brigando com o filho. E vamos lá agora. Tua irmãzinha foi no banheiro, deixa eu chegar do banheiro. Toda hora podia ter no banheiro em casa. Estava roubando a paz. E é isto que um ídolo faz. Nenhum ídolo consegue ser por muito tempo uma fonte de prazer. Nenhum ídolo consegue se equiparar, consegue ser um match para o Deus bondoso que Ele é. Ele acaba descarrilhando a vida, acaba levando a dores das pessoas. Eu poderia mencionar coisas, a televisão, e eu não estou falando contra estas coisas, essas coisas estão no mundo, também não os estou inocentando, mas é nós olharmos para elas e permitirmos que elas nos dominem, que elas se tornem a nossa fonte de alegria, estas distrações e diversões. E eu nem vou tão longe, para parques da Disney. Nós, moradores da Flórida, sofremos a competitividade com os parques da Disney. Conheci casal que levava os filhos à Disney 10 vezes por ano. Não posso entender uma coisa dessa. Não consigo entender uma coisa dessa, não porque eu seja melhor do que eles, mas se você não chama isso de estar amarrado, escravizado por um Deus desse mundo, eu não sei como chamar esse hábito. Eu não sei. A televisão,
As minisséries do Netflix, nós gostamos, nós somos uma família que curtimos muito um filme legal, um drama legal, um programa de construção legal, nós achamos ótimo, etc. Mas nós precisamos, e Deus tem levantado de vez em quando um profetinha lá em casa, para dizer, nós estamos assistindo demais televisão, assim não dá. Nós não estamos mais conversando como família, nós sentamos para comer diante da televisão, o que é gostoso fazer, né? É relaxante, você não tem muita responsabilidade. Mas, amados, vamos ser sábios, vamos pedir graça para Deus, porque a hora que essa coisa estiver se avolumando e estiver nos abraçando, e nós olhando para o número de horas, por exemplo, porque somos pessoas com uma mente muito quantitativa, quando olharmos para o número de horas que nós passamos diante da televisão e número de horas que nós passamos com a esposa, com os filhos com os pais, os filhos com a Bíblia, em oração, e nós virmos que o reino de Deus está perdendo de goleada, tem alguma coisa muito séria que nós estamos encarregados de mudar? Não, de clamar por graça, porque nós estamos como o vagalume, a mosca, o besouro, não sei o que foi lá no filminho assim, não vai nessa direção, não vai nessa direção, não vai, a palavra do Senhor diz, não vai nessa direção. A resposta do bichinho lá, eu não consigo me ajudar, é tão bonito, até o momento que cai a destruição. Amados, isto é assim. Isto tem sido experimentado por tantas gerações. Você não precisa experimentar esse mal em você. Aprendamos com o erro do passado, busquemos graça do Senhor. Viagens podem se tornar um ídolo. Eu lembro o tempo que nós morávamos em São Paulo, aquelas dificuldades no fim de semana para descer a serra, não é verdade? E gente assim branquinha como eu, por se expor demais ao sol, voltar queimado, vermelho como camarões, com os ombros todos, principalmente os ombros, todos doídos por excesso, por ir com muita sede ao pote. O tempo seria curto para falar sobre o carnaval, que começa com sorriso e acaba com mortes e com toda sorte de tristeza, com gravidez ilegítima, com destruição, é destruição. O inimigo veio fazer exatamente isso, roubar, matar e destruir, e ele está ganhando a guerra contra todos aqueles que não são precavidos e clamam por graça, ao invés de olharem para os seus músculos e dizer, eu dou conta dessa parada. Bebedices, glutonaria e outros vícios causam dores, jogos de azar, pornografia. O tempo seria curto, amados, o tempo seria curto demais. A minha ênfase não é uma ênfase moralista contra essas coisas, por favor me entendam. Muito mais, é uma ênfase acusativa contra a nossa natureza, que é um perfeito receptor para tudo aquilo que Satanás anuncia, para tudo aquilo que parece ótimo, que parece bom. Esta é a grande chamada do Senhor, para que nós vejamos em nós a fraqueza, a debilidade, a incapacidade de cuidarmos de nós mesmos, através de belíssimas resoluções, através de cursos de controle pessoal, e que sejamos verdadeiramente crentes no Evangelho da graça do Senhor Jesus, que nós clamemos, Jesus, eu preciso da Tua graça, graça, favor que eu não mereço, graça, poder de Jesus que eu não tenho, porque Ele é de Jesus e Ele dá a todo aquele que o busca. Amados, nós temos que parar de viver como todos vivem, porque nós temos nos tornado um povo especialmente dotado com a graça do nosso Senhor Jesus. Diversões. O crente obediente, ele obedece os mandamentos do Senhor, ele pede ao Senhor o controle, a graça o capacita, e as diversões e distrações acabam sendo motivo de louvar a Deus. Motivos de louvar a Deus. Aí vai sair de frente da televisão com aquele sentimento de culpa, porque passou 8 horas vendo filme. Você sai falando, que filme legal, né, Dé? Que coisa linda, que louvado seja Deus. Como que tem gente tão talentosa, não é? Depois de ouvir tanta música, que coisa linda, o dom que Deus deu aos homens. Porque o Senhor está no controle. E Ele no controle significa Ele somar os elementos ao nosso redor e Ele nos alimentar o coração para que nós demos ao Senhor louvores, porque tudo o que Ele fez é bom. Nós comentamos em Tiago capítulo 1, não se deixe enganar,
toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Coisas boas vêm só do Senhor. E só do Senhor vêm coisas boas. Essa é uma boa forma de traduzir Tiago capítulo 1, os trechos que nós já temos mencionados. Cuidados, irmãos, cuidado, irmãos. O Deus da paz quer estar conosco. O Deus da paz. No contexto que nós lemos, as distrações e diversões, elas servem, elas são apresentadas para nós como motivo de contenda por Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Eu digo mais uma vez, mas nós temos o nosso refúgio, o nosso castelo forte. Martinho Lutero, autor de um hino que leva esse nome, Castelo Forte, ele diz em uma das estrofes: a nossa força nada faz. Estamos, sim, perdidos, mas o Senhor socorro traz e somos protegidos. Essa é a graça do Senhor, essa é a minha esperança de vitória, essa é a sua esperança de vitória. Não nas resoluções, não nas propostas humanistas de ajudarmos a nós mesmos, que tem infiltrado com essa praga os pensamentos, as mensagens do WhatsApp, mais e mais e mais. Conversando com o pastor Jonas, um dia desse, estava assim meio frustrado, porque eu recebi uma cachoeira de mensagens dessas adocicadas, regadas ao humanismo. Eu não aguentava, mas falei, não dá nem para responder. E ele falou alguma coisa mais ou menos assim para mim, falou assim, parece que a nossa missão nesse mundo é pregar graça, 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 para ver se o povo enxerga alguma coisa e pare de tentar ajudar-se a si mesmo. Acho que é a palavra do Senhor pela boca do meu irmão aí. Esta é a nossa pregação. Mas essa semana Deus voltou a usar, meu irmão querido. Apóstolo Paulo, a despedida assim, capítulo tão triste, 20 de Atos, eu acho triste. Deus estava executando os seus propósitos, mas era Paulo se despedindo dos pastores e líderes da igreja de Éfeso, queridos, pessoas que ele formou, que ele ganhou para Cristo, pessoas que ele doutrinou durante 3 anos, o tempo maior de todos que Paulo passou numa só localidade, foi o tempo que ele passou em Éfeso, praticamente 3 anos. Ele chama esses homens, ele fala, ele rememora com eles como que foi duro o seu ministério, como que ele andava bem. Ele diz, e agora, meus queridos, eu estou indo para Jerusalém, onde me esperam, eu sei, o Espírito Santo me diz, perseguição, prisões, insultos, toda sorte de coisa. Mas a mim pouco me importa, desde que Deus me conceda o privilégio de pregar o Evangelho da graça de Cristo. O Evangelho da graça de Cristo. Esta é a diferença entre Jesus e todas as demais religiões, pseudo-religiões, filosofias e outras coisas mais que possam propor qualquer tipo de plano para melhorar o homem. Nós daremos sequência à nossa pregação no próximo domingo, quando vamos ver como que o mundo nos ataca no que diz respeito à tentação de possuirmos coisas, ou o amor ao dinheiro, nos dando uma falsa sensação de segurança e através das tentações para a secularização do nosso pensamento. Pai querido e amado, quero louvar o Teu nome. Serão muitos, Senhor Deus, aqueles que o Senhor há de tocar com essa mensagem tão imperfeita, Senhor Deus. Serão muitos, ó Pai. Ó Pai, pelo Teu amor, eu te peço para que sejam todos os que estiverem ouvindo. Senhor querido, é uma guerra, é uma questão de vida ou morte. Senhor querido, dá-nos vitória nesse fronte do mundo, Senhor Deus. Dá-nos a bênção. É improvável que alguém consiga ficar livre das preocupações que o mundo joga sobre nós. Mas nós confiamos na Tua graça. Senhor Jesus, é improvável que pessoas queiram abrir mão da distração, das diversões que o Espírito de Deus já tem falado no seu coração. Filho, isso é demais, filho, está demais, dá mais tempo para o reino. Ó Pai, é improvável que o coração do homem se dobre. Ó Pai querido,
mas a tua graça tem poder. Ó Pai, que nessa tarde, nessa noite, muitos ouçam e se alegrem, e ao pensar, uau, tem solução para mim. Eu não tenho que simplesmente ficar seguindo uma forma religiosa de praticar coisas, de me negar isso, me negar aquilo. Eu posso andar na liberdade do Senhor e Ele me dará graça para a vitória. Oh Deus amado, faça isso a começar de mim, faça isso na sua igreja. Oh Deus, levanta todo ânimo caído, todo desânimo, Senhor Deus. Ó Pai, Jesus tem poder. É o que nós vamos cantar para a Tua glória. Esta é a verdade na qual nós nos regozijamos nessa tarde. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos cantar para você. Provavelmente todos receberam uma singela homenagem que mandamos para as mães. Quem é mãe recebeu, quem não é mãe recebeu, quem é pai recebeu, todo mundo recebeu, acho que todo mundo recebeu. Eu devo essa bênção à minha prima Regina Tosi. Nem sei se a Regina vai estar ouvindo, ela frequenta o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, e eu não sei exatamente se ela vai estar disposta a me ouvir ou não, mas ela me deu uma grande bênção, há muitos anos atrás. Ela e minha tia Eugênia, queridíssima, elas cantavam um dueto desse hino, e meu tio Nego, irmão da tia Eugênia, tocava o violão. E me impressionou tanto, eu devia ter 5, 6 anos de idade. E aquela letra ficou na minha mente. Imagina, eu tenho 67. Isso está na minha mente há mais de 60 anos. E agora, pela graça de Deus, nós entramos em contato por WhatsApp outra vez, Regina e eu, e temos trocado fotografia e lembrado coisas do passado. Muito bom esse esporte. E numa certa altura, Regina me mostrou uma canção do seu filho Sérgio, que tem uma voz maravilhosa, e eu me alegrei tanto, e falei, Regina, é aquele cântico que diz assim, 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 que vocês cantavam? Eu não lembro mais. Mas eu fiquei triste, mas foi por pouco tempo. Entrei na internet e achei o hino. Oh, que coisa linda! Encontrei, mandei para a Regina, mandei para todos os familiares, para os Neres que ainda estão vivos. Ah, que coisa deliciosa! E ontem nós tivemos um dia tanto duro, traduzindo para o espanhol, porque a nossa igreja, aqueles que estão ouvindo que não sabem, é uma igreja privilegiada com uma cultura mista, igreja brasileira e hispana. E nós conseguimos traduzir, e o Dieguito e a Eunice gravaram para nós, e nós mandaram para los padres e las madres e los hijos e hijas ontem. Foi uma beleza, nós ficamos muito felizes. O fato é que esse hino tem uma mensagem preciosa. Lá nos falam algumas coisas que nós não podemos esquecer. Ele nos dá fé. Se nós estivermos caminhando em tristeza, Ele nos dá a sua mão. O título disso tudo é O Poder de Jesus. Nós elegemos cantar, Débora e eu, em espanhol, a nossa segunda língua aqui em Miami, porque nós queremos cantar em espanhol. E o título disso tudo é El Poder de Jesus. Não se esqueçam, Ele não é um psicólogo, Ele não é um conselheiro, Ele é Deus, cheio de graça e de verdade. Ouça com atenção, eu creio que a letra talvez não será projetada. Tem, mas a nossa projeção hoje deu um problema. Nós temos aqui, talvez seja possível. Vem, mamãe. Débora a caminho. Eu vou mover o púlpito para cá. E vou empunhar a minha sanfona para aqueles que não a conhecem. Essa é a minha sanfoninha. Uma delas. Ela se chama Aleluia. Um instrumento muito precioso para louvar o Senhor. Segura embaixo para mim, mamãe. Para eu pôr. Isto. Muito bem. Que coisa boa está sendo projetado, né? Mami, vou deixar aqui.
Se acontecer alguma coisa na projeção, a gente pode continuar cantando, tá bom? Si en el mundo te sientes cansado y agobiado también de vivir, si alegría te falta a tu alma, tú debes clamar a Jesús por poder. Cristo vino a ayudar o que sufre, y esperanza en el mundo no tem. Si el amor puede salvarte, mi amigo, alejar el perigo, ¿por qué no crees? Para ti Dios su amor reveló, en Jesús tu pecado borró. Cuántas veces fue él humillado, no siendo el culpado, pues nunca pecó. Si en camino el cristiano llora, tropezando cargar su cruz, si clamar por la gracia de Cristo, su fuerza recibe y sigue tu luz. Cristo da esperanza al creyente, le da fe para confiar en Dios. Si Él es nuestro mejor amigo, nos salva y perdona y conduce a Él. Para así Dios reveló, en Jesús tu pecado borró. Cuántas veces fue él humillado, no siendo el culpado, pues nunca pecó. Para así Dios su amor reveló, en Jesús tu pecado borró. Cuántas veces fue él humillado, no siendo el culpable, pues nunca pecó.